Alerta de clássico no placar do jogo. Botafogo e Fluminense medem forças no Newton Santos pelo Brasileirão 2025. O clássico pega fogo mais uma vez. Quem leva a melhor neste duelo histórico? O Fogão vem embalado pela recente freguesia imposta ao rival, mas o Flusão quer dar o troco. Será que a história recente pesa, ou a tradição tricolor fala mais alto? Os números são quentes e a análise é completa. Fica com a gente até o final para descobrir nosso palpite exclusivo do placar e as melhores dicas de aposta para esse jogão. Fala galera do Placar do Jogo, bem-vindos à nossa análise pré-jogo de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Botafogo versus Fluminense, o chamado Clássico Vovô, um duelo que respira história e tradição no nosso Brasileirão. Esta partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025, acontece no dia 26 de abril, um sábado, às 9 da noite, no estádio Newton Santos, a Casa Alvinegra. E a importância vai muito além da rivalidade centenária. Estamos no início do campeonato, mas cada ponto é crucial na briga lá em cima. Ambos os times miram as primeiras posições, sonhando com G4 e vaga na Libertadores 2026. Uma vitória aqui pode significar um salto importante na tabela, e claro, aquela moral extra para a sequência da temporada. Falando em rivalidade, o retrospecto recente tem sido favorável ao Botafogo. Nos últimos 5 confrontos diretos, o Fogão venceu 4, incluindo um 2-1 no Carioca deste ano. Isso mexe com o psicológico, não tem jeito. Olhando o histórico geral desde 2004, segundo dados da iScore, são 80 jogos, com 31 vitórias do Botafogo, 27 do Fluminense e 22 empates. Uma disputa acirrada, mas com vantagem recente pro Glorioso. Será que o Fluminense consegue quebrar essa escrita no Engenhão? A promessa de casa cheia e muita emoção. Agora, vamos mergulhar na prancheta. Como Botafogo e Fluminense devem ir a campo? Quais as estratégias e os pontos fortes de cada lado? O Botafogo, comandado pelo português Renato Paiva, enfrenta um desafio físico considerável para este clássico. A equipe vem de uma sequência intensa de 9 jogos em 28 dias, dividindo-se entre o Brasileirão e a Libertadores. Embora o cansaço seja um fator a ser considerado, Paiva tem se empenhado em manter a intensidade do time. Taticamente, a expectativa é que o Botafogo adote o esquema 4-3-3, que prioriza a velocidade pelas laterais. A estratégia principal é a transição rápida, aproveitando os espaços deixados pelo Fluminense. Jogadores como Jefinho pela esquerda e Matheus Nascimento ou Júnior Santos pela direita são as peças-chave para liderar esses contra-ataques. No ataque, Tiquinho Soares é a referência, destacando-se como artilheiro e desempenhando um papel fundamental na retenção da bola e finalização. O meio-campo deve contar com a força na marcação e a qualidade nos passes de Tietê e Patrick de Paula, possivelmente com Marlon Freitas ou Danilo Barbosa complementando o setor, buscando um equilíbrio entre defesa e ataque. A solidez defensiva tem sido um ponto forte, com a dupla Adrielson e Vitor Cuesta no centro da zaga, protegidos pelos laterais Marçal ou Hugo e Mateu Ponte ou Rafael. No gol, a experiência de Gatito Fernandes. Para o Botafogo, o principal desafio será manter o ritmo, apesar do cansaço, aproveitando o fator casa, onde possui um aproveitamento de 75% em 2025, e a velocidade de seus pontas para superar a defesa tricolor. As jogadas de bola parada também podem ser um trunfo importante. Do outro lado, o Fluminense, sob o comando de Renato Portaluppi, busca a reafirmação. Após algumas críticas da torcida no início da temporada, o time precisa de uma vitória no clássico para fortalecer a confiança. Renato Gaúcho deve escalar o Fluminense no tradicional esquema 4-2-3-1, focando na posse de bola e na qualidade técnica de seu meio-campo. A dupla de volantes, André e Martinelli, é o coração do time, responsável pela distribuição e dinamismo do jogo. Na linha de 3 meias, reside a criatividade, com Ganso como maestro, João Arias pela direita com sua velocidade e drible, e Keno pela esquerda, buscando o fundo ou a finalização. No ataque, a esperança de gols recai sobre Germán Cano. O argentino é um finalizador letal dentro da área e responsável por uma parcela significativa dos gols do time, cerca de 40% em 2025. A estratégia do Fluminense depende muito de como municiar seu camisa 14. A defesa, com Nino e Felipe Melo ou Manuel na zaga, e os laterais Samuel Xavier e Marcelo ou Guga, precisa estar atenta às transições rápidas do Botafogo. No gol, Fábio traz segurança.
O desafio para o Fluminense é transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol, superar a defesa bem postada do Botafogo e, principalmente, encontrar soluções ofensivas que não dependam exclusivamente de jogadas individuais de Cano ou Arias. A vulnerabilidade defensiva recente, com uma média de 1,4 gols sofridos nos últimos 5 jogos, é uma preocupação crucial para Renato. Torcedor, prepare papel e caneta. Vamos analisar os números que podem nos dar pistas sobre o que esperar desse clássico vovô. Analisando os últimos 5 jogos de cada time no Brasileirão, percebemos que o momento é um pouco diferente. O Botafogo, conforme os dados da Sports, vem de uma sequência irregular. Empate, derrota, vitória, derrota e empate novamente. Marcou e sofreu 4 gols nesses jogos, mostrando certa instabilidade, talvez por conta da maratona de partidas. A média de gols marcados é baixa, 0,8 por jogo, mas a defesa se mostra sólida, sofrendo poucos gols. Vale destacar a dificuldade em marcar fora de casa, mas a força jogando como mandante, onde venceu por 2-0 recentemente. Já o Fluminense apresenta um desempenho melhor nas últimas 5 rodadas do Brasileirão. 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Marcou 6 gols e sofreu 4. O ataque parece mais produtivo, com média de 1,2 gols por jogo, mas a defesa sofreu os mesmos 4 gols que o Botafogo. O time conseguiu 2 vitórias importantes em casa e 1 fora, mostrando capacidade de pontuar longe do Maracanã, apesar da derrota inicial nesse período. O Fluminense também tem demonstrado capacidade de marcar nos minutos finais, com gols importantes após os 75 minutos. Essa diferença na forma recente adiciona um tempero a mais ao clássico. O Botafogo busca a regularidade e aposta no fator casa e no retrospecto recente, enquanto o Fluminense quer embalar de vez no campeonato. Como já mencionamos, o histórico recente é predominantemente alvinegro. Detalhando, nos últimos 10 confrontos diretos entre Botafogo e Fluminense em todas as competições, o Botafogo venceu 7, o Fluminense apenas 2, e houve um empate. É uma superioridade notável. Lembram do último jogo? Botafogo 2-1 Fluminense pelo Campeonato Carioca em janeiro de 2025. E no Brasileirão de 2024, 2 vitórias do Botafogo, 1-0 no Newton Santos e 1-0 no Maracanã. Antes disso, em 2024, o Fluminense venceu o Clássico no Carioca por 4-2, mas o Botafogo devolveu com 2-0 no retorno do Brasileirão 2023. Uma tendência interessante nesses confrontos é que, apesar da rivalidade, muitos jogos têm terminado com placares apertados. 6 dos últimos 10 jogos tiveram menos de 2,5 gols. Isso sugere que, mesmo com a vantagem recente do Botafogo, são duelos equilibrados e frequentemente decididos nos detalhes. Será que essa tendência de poucos gols vai se manter? E o que dizem as casas de apostas e os especialistas sobre este confronto? Quem é o favorito? Analisando as principais casas de apostas, como Bet365 e 10Bet, o Botafogo aparece como um leve favorito para vencer a partida, jogando em casa e com um retrospecto recente a seu favor. As odds para a vitória do Botafogo giram em torno de 2,20 a 2,27. O empate está pagando por volta de 3,30 a 3,45, e a vitória do Fluminense tem odds entre 3,16 e 3,25. Essa é uma diferença pequena, indicando que o mercado também considera o jogo equilibrado, apesar do favoritismo do time da casa. O que isso sugere para quem aposta? A aposta em menos de 2,5 gols, com odds por volta de 1,67, parece interessante, seguindo a tendência histórica dos confrontos recentes. Outra opção valiosa, considerando a solidez defensiva recente do Botafogo em casa e a dificuldade do Fluminense em alguns jogos, seria: ambas as equipes marcam, não, pagando cerca de 1,80 a 1,83. Para quem confia na força do Newton Santos, a dupla chance Botafogo ou empate oferece odds mais seguras, por volta de 1,36. E a previsão estatística da Sports aponta 35% de chance para o Botafogo, 35% para o empate e 30% para o Fluminense, reforçando a ideia de equilíbrio e talvez valorizando a aposta no empate ou na dupla chance para o mandante. Consultamos algumas análises e a impressão geral é de um jogo muito disputado. A plataforma Odds Tips, por exemplo, sugere um empate como resultado provável, mencionando o possível desgaste físico do Botafogo devido à maratona de jogos, o que poderia equilibrar as forças contra um Fluminense que precisa somar pontos.
Comentaristas da ESPN Brasil e do Sport TV, por outro lado, frequentemente ressaltam a recente freguesia imposta pelo Botafogo e o impacto psicológico que isso pode ter, além da força do time alvinegro jogando no Newton Santos. No entanto, eles alertam para a qualidade individual do Fluminense, especialmente com Cano, Arias e Ganso, que podem desequilibrar a partida a qualquer momento. O consenso é que o Botafogo tem um leve favoritismo devido ao mando de campo e ao histórico recente, mas o Fluminense tem totais condições de obter um bom resultado se conseguir impor seu jogo e aproveitar as oportunidades. É o típico clássico imprevisível. E você, concorda com os especialistas? Deixe seu comentário. Afinal, qual é a importância desse clássico na tabela do Brasileirão 2025? É enorme. Estamos apenas na sexta rodada, mas tanto Botafogo quanto Fluminense entraram no campeonato com ambições de G4, buscando uma vaga direta na Libertadores. Para o Botafogo, vencer em casa significa somar 3 pontos cruciais que podem impulsioná-lo às primeiras posições, ganhando vantagem e confiança para o restante da temporada, especialmente com a Libertadores em andamento. Uma vitória no clássico fortalece o time na luta pelo topo. Para o Fluminense, somar pontos fora de casa contra um rival direto é fundamental. Uma vitória representaria um grande impulso na moral do time e o colocaria forte na disputa pelo G4. Mesmo o empate pode ser considerado um bom resultado, dependendo das circunstâncias do jogo, para evitar que o rival se distancie. Uma derrota, no entanto, pode aumentar a pressão sobre o time e distanciá-lo dos líderes logo no início. Portanto, este clássico não se resume apenas à rivalidade. É um confronto direto que pode começar a definir o caminho das duas equipes na parte superior da tabela do Brasileirão. Cada ponto conquistado aqui pode fazer uma grande diferença no futuro. Qual o impacto desse resultado na trajetória do seu time? Comente. Anotou tudo sobre a análise? Então, fique atento às informações práticas para não perder nada desse jogão. O clássico vovô, entre Botafogo e Fluminense, será neste sábado 26 de abril de 2025. O pontapé inicial está marcado para as 9 horas da noite, horário de Brasília. O palco será o estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. E para você acompanhar de casa, com a cobertura completa do placar do jogo, a transmissão ao vivo será pelos canais Sport TV e Premier. Fique ligado também nas atualizações em tempo real nos principais portais esportivos, como ge.globo. Você acha que esses dados estatísticos refletem o que vai acontecer no jogo? Se você for ao estádio, confira as informações sobre a venda de ingressos nos sites oficiais dos clubes. Prepare sua camisa, sua voz, e vamos para o jogo. O placar do jogo te mantém informado sobre tudo. Chegou a hora daquele resumo estatístico rápido para fixar os números mais importantes antes do nosso palpite. Fique ligado nos dados-chave deste confronto Botafogo contra Fluminense, com base nas análises e nos dados da Esportes para o Brasileirão 2025 até o momento. Forma recente, últimos 5 Brasileirão. Botafogo, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 33% de aproveitamento. Média de 0,8 gols marcados / 0,8 gols sofridos. Fluminense, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 67% de aproveitamento. Média de 1,2 gols marcados / 0,8 gols sofridos. Desempenho tático, médias recentes. Botafogo, 50% de posse de bola / linha defensiva sólida, 0,6 gols sofridos. Fluminense, mais posse de bola, tendência histórica, de Redale de ataque mais efetivo recentemente. 4 gols marcados, mas defesa mais vazada, 1,4 sofridos. Confrontos diretos, últimos 10 jogos. Botafogo 7 vitórias, Fluminense 2 vitórias, empates. Tendência. 60% dos últimos 10 jogos tiveram menos de 2,5 gols. Probabilidade Esportes, vitória Botafogo, 35%. Empate, 35%. Vitória Fluminense, 30%. Destaque: o Botafogo venceu os últimos 4 confrontos diretos. Com todos esses números e análises em mente, chegamos ao nosso termômetro dos odds, que as estatísticas e o mercado sugerem como as apostas mais promissoras para Botafogo versus Fluminense. Como vimos, as odds apontam um leve favoritismo para o Botafogo, média de 2,25, com o empate 3,35 e a vitória do Fluminense 3,20, bem próximos.
A Esportes avalia a probabilidade de vitória do Botafogo e de empate em 35% cada, um pouco acima dos 30% do Fluminense. Isso reforça a percepção de equilíbrio. Nossas apostas quentes baseadas na análise são: 1. Menos de 2,5 gols, com odd de aproximadamente 1,67. Essa é a aposta que mais se alinha à tendência histórica recente do confronto, com 6 dos últimos 10 jogos terminando com menos de 2,5 gols. A defesa do Botafogo tem se mostrado sólida em casa, e clássicos tendem a ser mais disputados e truncados. Mesmo com Cano em campo, a dificuldade do Fluminense contra defesas bem postadas e o possível desgaste do Botafogo podem resultar em um placar baixo. 2. Dupla chance, Botafogo ou empate, com odd de aproximadamente 1,36. Essa é uma opção para quem busca mais segurança, cobrindo 2 dos 3 resultados possíveis. Essa aposta se baseia no fator casa do Botafogo, no retrospecto recente favorável e na probabilidade estatística que não aponta o Fluminense como favorito claro. 3. Botafogo para marcar primeiro, com odd de aproximadamente 1,80. Jogando em casa e precisando se impor, a tendência é que o Botafogo busque marcar um gol cedo para controlar o jogo, aproveitando o apoio da torcida. Importante, lembre-se sempre que apostas esportivas envolvem riscos. Analise, estude, mas aposte com responsabilidade e apenas o dinheiro que você pode perder. Utilize nossas dicas como um guia, não como uma certeza. E aí, qual é a sua aposta para este clássico? Concorda com as nossas sugestões? Deixe nos comentários qual mercado você considera mais interessante. Queremos saber a sua opinião. Chegou a hora da verdade. Após analisar a história, tática, estatísticas e odds, qual é o palpite do placar do jogo para Botafogo x Fluminense? Considerando o forte retrospecto recente do Botafogo no confronto, a força do time jogando no Nilton Santos e a solidez defensiva demonstrada, mesmo com o desgaste físico. Mas, levando em conta também a qualidade individual do Fluminense, a necessidade de reação do time tricolor e a letalidade de Germán Cano, que pode decidir a partida em um lance. Acreditamos em um jogo muito equilibrado, tenso e com poucos gols, seguindo a tendência histórica. O fator casa e a confiança alvinegra nos últimos clássicos podem ser determinantes. Por isso, o nosso palpite é: Botafogo 1-0 Fluminense. Uma vitória magra, suada, decidida talvez em uma jogada de bola parada ou em uma jogada individual de velocidade, com a defesa alvinegra conseguindo conter o ímpeto final do Fluminense. Acreditamos que o fator casa e o histórico recente prevalecerão em um jogo de detalhes. E aí, torcedor, concorda com o nosso palpite de 1-0 para o Botafogo? Qual é o seu palpite? Deixe nos comentários. Queremos ver a disputa da nossa audiência. Este Botafogo x Fluminense tem todos os ingredientes para ser mais um capítulo emocionante do clássico vovô. De um lado, o Botafogo querendo manter a escrita recente e se firmar no G4. Do outro, o Fluminense buscando quebrar o tabu e mostrar sua força no Brasileirão. Analisamos tudo: a história, as táticas prováveis de Renato Paiva e Renato Portaluppi, as estatísticas que mostram o domínio recente do Botafogo, mas também a boa forma do Fluminense, as odds equilibradas e o impacto crucial na tabela. O palco está montado no Nilton Santos para um grande jogo. Que vença o melhor e que seja um espetáculo para nós, amantes do futebol. Não se esqueça, se você gostou desta análise completa do placar do jogo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma análise do Brasileirão e da Libertadores e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos botafoguenses e tricolores para aquecer o debate. Obrigado pela companhia e até a próxima análise aqui no Placar do Jogo. Aquele abraço.